Olá, famílias! Olá, turma! Boa tarde! Eu sou a professora Elis e hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre um assunto muito importante em toda a nossa esfera educacional: interpretação de texto, inferência e informação implícita ou explícita. Qual a diferença, né? E é um assunto que permeia vários objetos do conhecimento, ou seja, vários conteúdos, não só língua portuguesa. Apesar da gente observar muito mais essas palavras, interpretação de texto, inferência, implícita, explícita, estratégia de leitura, tudo isso a gente observa e trata delas com muito mais precisão na área de língua portuguesa. Porém, nós vamos perceber que é um conteúdo que está em toda a nossa vida cotidiana, afinal ele faz parte dela, não é algo que podemos pensar separado dela. Então, para começarmos a nossa discussão, eu preparei, claro, algumas telas e nós vamos, ao longo da nossa conversa, dialogar sobre elas. Nós vamos pensar o que é texto. Diante de um questionamento como esse, muitos de nós, pais, mães, crianças, nós iríamos pegar o nosso smartphone, o nosso celular, colocaríamos no Google essa pergunta, mas nós iríamos obter essa resposta: texto como um conjunto das palavras escritas em livro, folheto, documento, etc. Será que essa é uma resposta possível? Será uma explicação suficiente para a definição de texto? Claro que diante de algo tão complexo como é a definição de texto, então fui pesquisar junto aos teóricos e pesquisadores da área da educação e da linguagem e pude chegar a uma conclusão um pouco mais precisa sobre o que vem a ser esse conceito de texto. Então, todo texto, quaisquer que seja, ele é uma construção social, é resultado da ação humana, né? E que diante dessa ação ele se constitui com um sentido, com a função comunicativa. Então isso quer dizer que um texto não pode ser definido como um conjunto, um amontoado de frases, um conjunto de palavras, mas ele sim se constitui num conjunto organizado, no qual é possível identificar as partes e os elementos que compõem e caracterizam cada tipo de texto. E uma coisa muito importante que nós temos que pensar, que é tudo que está escrito em um texto, sejam as palavras, as frases, os enunciados, compõem discursos que são ditos por pessoas, por seres humanos de algum lugar, com algum objetivo, que tem uma função social. Então jamais eles podem ser pensados fora todo esse contexto que define o que é um texto. Então, todo texto ele tem um autor específico, uma autora. Quem escreveu este texto? Ele tem também um diálogo com a sociedade em que ele foi escrito, naquele momento histórico, onde ele foi escrito, quando, em que período, em que tempo histórico esse texto foi escrito. Também revela uma intenção, um motivo, ou seja, por que este texto foi escrito, qual a função social deste texto, ele serve para quê? Também, para quem ele foi escrito? Quem fará a leitura deste texto? Publicado onde? Então, pensando o texto enquanto um fenômeno social, ou seja, ele é resultado dessa ação humana na sociedade, em nenhum momento ele pode ser entendido, qualquer que seja o texto, como um produto somente verbal. Ou seja, um conjunto de palavras. Isso não define o que é texto, tal qual nós entendemos. Então, ele é, sim, o resultado de toda uma situação comunicativa. Então, a pesquisa do Google, nesse sentido, não cumpre a sua função. Não nos ajuda a definir o que é um texto. Muitos de nós, pais e mães, fomos alfabetizados utilizando um documento como esse, uma cartilha Caminho Suave ou outras, né? E lá nós identificávamos
algumas lições para fazermos. E nessa lição eu trouxe aqui um fragmento dela para pensarmos que decodificar já não é suficiente, pois não cria necessidade no sujeito, não cria necessidade do pensar. Fica sendo algo mecânico, e pensar é uma das habilidades humanas que nós temos que desenvolver a cada dia. Olhem bem que aqui dizia: o Ivo viu a uva, e nós faríamos a leitura decodificando. O Ivo viu a uva. Nós sabemos que fica algo muito limitado. Ora, essa frase, quando que esse Ivo viu a uva? Com quem ele estava? Onde? Que qualidade de uva? O que ele fazia lá? Então, o nosso processo de leitura hoje nos coloca numa situação de questionamento para a compreensão do sentido deste texto. Então, só a decodificação já não nos ajuda mais. Compreender que nessa lição nós temos a família do vá, vê, vi, vovu é insuficiente para buscar o real sentido deste texto. Você já viu alguém dizer que não gosta de ler? Pois é, ler para quê? Né? Hoje na sociedade tudo é muito rápido, a informação chega com tanta rapidez, né? Porém, assim como outras habilidades humanas, aprendemos sim a ler e a gostar de ler. É um gosto que é aprendido, precisa então ser ensinado, precisa ser aprendido e cada vez mais melhorado. E como se aprende a ler? Lendo? É claro que poderíamos pensar que essa seria uma resposta muito importante, e é. Claro que eu aprendo a ler lendo, né? Lendo livros finos, grossos, de vários tipos, com vários tipos de letras, suportes variados, enfim, eu posso ler inúmeros textos, né? Para isso, eu preciso ser um leitor ou uma leitora ativa, aquele que busca constantemente compreender a palavra do outro, a palavra do autor. E para saber ler, é preciso saber perguntar. E como que a gente faz isso? Por meio das estratégias de leitura. Esses nomes que nós falamos tanto nas nossas atividades que nós postamos na plataforma. Pois é, nós trabalhamos com nossas crianças com o ensino de várias estratégias para que elas possam se desenvolver e se transformar cada dia mais em um leitor competente ou uma leitora competente. E essas estratégias são muitas, mas aqui vamos citar algumas: conexões textuais, inferências, visualização, sumarização e síntese. Também podemos aprender a ler ativando nosso próprio conhecimento prévio. E como se aprende a ler? É preciso entender que nós, né, menino maluquinho, nós somos sujeito da nossa história e assim nós vamos nos apropriando dessa cultura humana. Então nós não lemos tudo de nada de coisa nenhuma, nós lemos sim um texto que tem sentido, um texto que foi escrito por alguém em determinado momento histórico, com determinada intenção, para alguém ler, publicado em algum lugar. Então o texto não é um conjunto de palavras, ele é sim um todo cheio de uma unidade de sentido. E ler não é algo tão fácil. Identificar a ideia principal de um texto é complexo. Às vezes não aparece de forma explícita, não está claro no texto. Então a gente precisa aprender algumas estratégias para que a gente consiga de fato compreender a essência, compreender o que de fato o autor quis dizer com aquele texto. E como fazemos isso? Ora, leitores estratégicos utilizam seus pensamentos para uma conversa interior. Usar o pensamento, sim. Enquanto lemos, ativamos o conhecimento que temos por meio das estratégias. E por isso a importância dessa conversa que estamos tendo e do trabalho com as estratégias de leitura na escola.
e vocês aí em casa também com eles nesse momento. Então, quando lemos, usamos essas estratégias, ativamos o nosso conjunto de conhecimentos que já temos e fazemos assim conexões daquilo que eu leio, daquilo que eu já li, daquilo que eu vivencio, né, daquilo que está acontecendo no mundo. A inferência é uma estratégia muito importante para que consigamos realizar a interpretação textual. Mas afinal, o que é inferir? Inferir vem de concluir pelo raciocínio, a partir de fatos, de indícios, de deduções, levantando hipóteses, ou seja, criando ali algo que vai antecipar o sentido do texto. Quando eu estou lendo, o que eu consigo pensar sobre isso que eu estou lendo? Vamos fazer uma brincadeira então. Olha bem que vocês vão dizer para mim o que eu senti quando aconteceu algo comigo. Olha bem. Eu fiquei assim quando meu cachorro morreu. Eu fiquei assim o dia que eu caí, ralei o joelho no chão, não tinha ninguém olhando, mas eu fiquei muito... Eu também fiquei assim o dia que eu fui à sorveteria e cheguei lá, não tinha o meu sorvete favorito, o sabor favorito. Nem preciso falar para vocês, nem perguntar como eu fiquei diante desses fatos, né? Esse é um pensamento que nós fazemos cotidianamente, sempre fazemos no nosso dia a dia. Então essa é só uma brincadeira para a gente perceber como que a inferência ela faz parte do nosso pensar cotidiano. Ela consiste em ler além das palavras, além daquilo que está escrito no papel ou na nossa fala, né? Então quando eu uso a estratégia de inferência, eu consigo ler nas entrelinhas do texto. Eu consigo entender o que não está explícito, ou seja, aquilo que não foi dito. E assim eu percebo ao longo do texto as marcas que são deixadas pelo autor ou pela autora do texto. E aí sim eu consigo buscar o sentido real deste texto. Bem, a fim de exemplificar, vamos olhar essa tirinha. Foi escrita em 1999 pelo Maurício de Souza Produções e diz bem assim: eu quero um sorvete de casquinha. Com quantas bolas? Todas! Como nós sabemos o motivo pelo qual a Magali quer todas as bolas? Nesse momento estamos ativando o nosso conhecimento prévio, sabemos quem é o autor do texto, quem são os personagens envolvidos, sabemos em que momento histórico foi produzido, o que nos leva a pensar o porquê de a Magali querer todas as bolas. Nesse momento, quando lemos essa tirinha, nós sabemos o porquê da Magali querer todas as bolas. Nós temos um conhecimento prévio que nos ajuda a compreender o fato que está explicitado nessa tirinha, a fim de que nós, levantando a hipótese com base nesse conhecimento que temos, nós conseguimos compreender o real sentido do texto que o autor quis nos dizer. Então, esses elementos são muito importantes. Quanto mais desenvolvida essa capacidade de inferir, maiores serão as chances das nossas crianças, de nós adultos, conseguirmos compreender textos variados com profundidade. Então, nunca fazer nada, trabalhar com o texto sem pensar sobre ele. Em hipótese nenhuma, nós nascemos com a capacidade de pensar. Essa é uma capacidade humana que nos diferencia dos outros animais. Então nós temos que desenvolvê-la cada vez mais. Então, mediante esse exercício do pensamento, nós vamos permitindo compreender as descobertas do texto sem ter esse diálogo presencial com o autor do texto. Nós vamos estabelecendo este diálogo com o próprio texto.
E as crianças, diante desse diálogo, elas vão entendendo como se fosse um jogo. As nossas professoras pesquisadoras aqui de Marília definem assim, que o leitor vai descobrindo o que acontece na história enquanto realiza a inferência, que pode estar correta ou não. E esse movimento é como se fosse um jogo. Ora, o leitor ou a leitora, ele antecipa algo que vai acontecer por meio da elaboração do pensamento, pelo levantamento da hipótese. E aí, depois, ao final, ele percebe se ele estava ou ela equivocado ou não. Então, só que com isso ele não perde ponto, ele ganha, porque assim ele consegue mais elementos para pensar qual será a próxima jogada, ou seja, como que eu vou ler o próximo texto de maneira melhor. Essa compreensão nos ajuda a chegar a uma conclusão cada vez melhor sobre a compreensão do texto. Assim, vamos pensar agora essa tirinha. Olhando para ela, não tem uma data explícita aqui no texto. Oi, psiu, fala baixo, tem doente em casa. Seu pai está doente? Não. Então é sua mãe? Também não. O objetivo da interpretação não é simplesmente descrever os fatos, mas sim acrescentar sentido a eles. Olhe bem que se nós observarmos os fatos que acontecem, nós vamos perceber que, para alguns, ele será definido assim. Mafalda estava em casa quando seu amigo chegou. Ela pediu que ele não fizesse barulho, porque tinha alguém doente. O amigo pensou que fosse um familiar, mas deparou-se com o mundo. Qual sentido tem essa descrição? Nenhum, não é verdade? O que ela nos ajuda? Então, para encontrar a essência do texto, é preciso partir dos fatos e procurar o sentido que eles querem estabelecer. Quem é o autor da personagem? Você o conhece? E essa personagem, você a conhece? Sabe como ela é? Quando foi escrito esse texto? Quando nós formos realizar as pesquisas, sobre quem escreveu, sobre quem é essa personagem, quando foi escrita essa tirinha, esse texto, nós vamos descobrir que o sonho da Mafalda é mudar o mundo. A Mafalda é essa personagem. Então, o fato apresentado na tirinha é que o mundo está doente, por isso precisa de cuidados. E é possível inferir que o objetivo da tirinha era chamar a atenção das pessoas para a doença do mundo. Mas isso estava explícito lá? Não. Essa dedução nós faremos à medida que nós compreendermos todo o sentido do texto. E aí nós vamos pensar, a doença do mundo seria a Covid-19? Não, pois essa tirinha foi escrita na década de 60, 70. Então nós vamos perceber que não se tratava naquele momento sobre a Covid-19. Porém, pode ser utilizada no contexto atual pensando sobre ela. Haja vista que é algo que aconteceu no mundo todo. Porém, naquele momento não. O autor, ele se referia às doenças do mundo, que podem ser quais? A desigualdade social, a fome, guerras, violência, poluição, preconceito, falta de amor, dentre outras. Agora sim, quando nós olharmos para aquela tirinha diante de todo esse conhecimento, nós teremos outra compreensão do texto. Então, só agora houve o entendimento de fato daquele texto. Agora chegou a sua vez. Vamos trabalhar um pouquinho com tudo que nós conversamos até agora sobre estratégias de leitura, principalmente de inferência das informações
que estão implícitas no texto. Não é algo que está escrito, e sim aquilo que está nas entrelinhas. Eu estou aqui em mãos com um livro que eu gosto muito, Pedro e Tina, uma amizade muito especial. Apesar de ser um livro de literatura infantil, ele é muito legal para adultos também, devido às verdades humanas que estão presentes nessa obra. Então vamos lá. Vamos ampliar nosso aprendizado para uma leitura cada vez mais proficiente? Pesquise e anote em seu caderno, em seu rascunho, em outro suporte digital. Quem é o autor do texto? Quando este texto foi produzido? Onde? Em que lugar? Em que momento histórico? Para quem? Para quem esse texto foi escrito? Para quê? Para que escrever este texto? Anote tudo aí. Nós vamos agora construir um quadro para a nossa estratégia de inferência. No cotidiano, durante as nossas leituras, nós fazemos essa estratégia de modo mental, utilizando o nosso pensamento. Nós não fazemos um quadro para pensar sobre ela. Porém, neste momento, como o nosso foco aqui é ensinar como fazer essa estratégia, nós vamos sim criar esse quadro aí no caderno que diz, palavra no texto. Então, qual a palavra que eu encontrei no texto durante a leitura que me fez pensar em algo, que me ajudou a entender alguma coisa? Então, nós vamos registrando em nosso quadro para que depois eu consiga analisá-lo. Olhe bem, um exemplo. Quando eu li ou ouvi essa palavra torta, eu pensei no quê? Isso me ajudou a entender o quê? Então, nós vamos fazendo sempre esse movimento. Eu vejo a palavra no texto, eu penso em algo e escrevo aqui, e depois eu descrevo aquilo que essa palavra e esse pensamento me ajudou a entender dentro do texto. Então, vamos lá. Ao longo da leitura, nós usamos várias estratégias, mas agora o nosso foco é na inferência. Então, nós vamos buscar registrar aqui o que nos leva a pensar em algo que pode acontecer, em algo que o autor quis dizer, em algo que eu posso levantar como hipótese para que o meu personagem da história desenhe torto, por exemplo. Então, nós vamos levantar hipóteses, fazer essa antecipação. Neste momento, nós não usaremos no nosso quadro as outras estratégias de leitura, somente a de inferência. Então, vamos lá. Olhando já a capa, a professora vai realizar agora a proferição de leitura. Então, eu vou ler o texto tal qual ele está escrito. Pedro e Tina, uma amizade muito especial. Foi um texto escrito por Stephen Michael King, publicado pela editora Brink Book. Já teve várias reimpressões. Cada vez que Pedro tentava desenhar uma linha reta, ela saía toda torta. Quando todos à sua volta olhavam para cima, Pedro olhava para baixo. Se ele achava que ia fazer um dia lindo e ensolarado, chovia. Splish, splash, splush. Um dia de manhã bem cedo, quando estava andando de costas contra o vento, Pedro deu um encontrão em Tina. Tina fazia tudo certinho.
Ela nunca amarrava errado os cordões de seus sapatos, nem virava o pão com manteiga para baixo. Ela sempre se lembrava do guarda-chuva e sabia muito bem escrever seu nome. Pedro ficava encantado com o que Tina fazia. Então, Tina mostrou-lhe a diferença entre o direito e o esquerdo, entre a frente e as costas. Que o céu era em cima e o chão era embaixo. Um dia, eles resolveram construir uma casa na árvore. Tina fez um desenho para que a casa ficasse bem firme em cima da árvore. Pedro juntou uma porção de coisas para enfeitar a casa. Eles acharam muito engraçado. Bem no fundo, Tina gostaria que tudo que ela fizesse não fosse tão perfeito. Então, Pedro lhe arranjou um casaco e um chapéu que não combinavam. Depois, ensinou Tina a andar de costas e a dar cambalhotas. Eles rolaram o morro abaixo e juntos aprenderam a voar. Pedro e Tina são amigos inseparáveis, até debaixo d'água e para sempre. E aí? Você conseguiu anotar alguma palavra do texto que te fez pensar em algo, que te ajudou a compreender alguma coisa? Depois você compartilha com a gente. Olha só, turma, por que a professora escolheu essa história? Porque ela traz dois personagens que se tornaram grandes amigos. E essa amizade fez com que um transformasse o outro. Só que isso não está escrito no texto de forma explícita. Nós não vamos encontrar ao longo deste texto essa informação. Porém, ao fazermos toda essa análise textual deste livro, nós vamos descobrir quem é o autor, por que ele escreveu, de onde ele fala. E aí, nós iremos conseguir perceber que um transforma o outro ao analisar o texto e também as ilustrações. De forma bem simples, de forma tranquila, e é algo que nós fazemos no nosso dia a dia. Nós não podemos ficar presos ou presas à superficialidade das palavras ou somente ao que está escrito. Nós temos que adentrar as entrelinhas, tentar compreender qual o real sentido do texto, aquilo que o autor ou a autora quis nos dizer com este texto. Qual a ideia que está no texto diante dos fatos que acontecem ao longo da história? E este trabalho nós fazemos, papais e mamães, com todos os textos que nós lemos, não somente com literatura infantil, com todos eles. Então, buscando concluir essa nossa conversa, mas não as nossas inquietações, eu quero destacar com vocês que para falar de interpretação de texto, é necessário realizar as diversas estratégias de leitura para ampliar a nossa compreensão leitora. Nós precisamos aprender a fazê-las. Uma estratégia pode e deve ser utilizada em conjunto com todas as outras, porque quanto mais elementos nós utilizarmos, melhor e mais fácil vai ser a nossa interpretação do real sentido do texto. Num primeiro momento, buscamos o sentido do discurso, do enunciado, daquilo que está escrito pelo autor ou pela autora. Depois, tomamos aquela palavra escrita para buscarmos significados baseados no nosso próprio pensar. É uma das nossas capacidades. E diante disso, quanto mais acesso aos bens historicamente produzidos, bens, quando eu digo bens, é tudo que foi produzido de natureza humana.
Então, quanto mais eu ler, quanto mais eu tiver conhecimento, mais teremos condições de estabelecer um diálogo importante com o texto que eu estou lendo hoje e assim realizar a nossa própria apropriação deste texto, desse discurso. Ler nos possibilita modificar o nosso pensamento, o nosso próprio modo de pensar e criar bases para práticas de leitura cada vez mais complexas, sofisticadas, cada vez melhores. A leitura supõe sempre a ampliação da nossa experiência, porque nos coloca em contato com outras vozes, com outras histórias, de outros locais. Quando nós formos pesquisar, vocês já fizeram isso aí? Quando nós pesquisamos sobre o autor do livro, nós descobrimos que ele não é brasileiro. Este livro não foi escrito no Brasil e foi traduzido do inglês para o português. Por quê? Então, nós temos o acesso de outros modos de viver, de outros modos de conhecer e de ser neste mundo. E com isso, nós encontramos na nossa própria vida outras maneiras de entender a realidade. Por meio da leitura, principalmente da literatura, a criança recria a sua própria cultura humana. As vozes do autor ampliam e transcendem a própria experiência do leitor. Então há essa dinâmica de pensamento. Eu consigo reelaborar o meu pensamento para ler. Então, pais, mães, crianças que estão conversando aqui comigo, para ler é preciso. Então, pais, mães, crianças que estão conversando aqui comigo, jovenzinhos, para aprender a ler, é preciso ler e ler muito mais e muito mais, mas ler com qualidade. Ou seja, leitores e leitoras melhoram sempre de leitura em leitura. E esse é o caminho para uma melhor interpretação de texto, para a melhor compreensão do real sentido do texto. Então, o que vamos ler agora? Muito obrigada, famílias! Muito obrigada, turma! A Proelis fica muito feliz de participar deste momento com vocês. Nós poderíamos conversar muito e muito mais sobre este tema, mas por hora ficamos por aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau!